Fala, galera do sétimo ano do Colégio Tableau. A gente precisa retomar os nossos conteúdos. O conteúdo é produtos notáveis. Sei que muitos devem ter enfrentado dúvidas, né? Uma vez que é tudo muito novo. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho para tentar amenizar essas dúvidas. Para começar, a gente tem que fazer uma revisão sobre potenciação. O que é potenciação? Potenciação é um número vezes ele mesmo quando eu estou falando ao quadrado. Por exemplo, o que é um a elevado ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, ele é o a vezes a é a elevado ao quadrado. Por que é a elevado ao quadrado? Aqui é expoente 1, aqui é expoente 1, a gente conserva a base, que é o a, e soma os expoentes. 1 mais 1 vai dar 2. Do mesmo modo, x elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, ou seja, x vezes x, x elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, a vezes a elevado ao quadrado, x vezes x, x elevado ao quadrado. E quando é um número, por exemplo, 3 elevado ao quadrado. Tomar cuidado que não é para fazer um número vezes 2, é o número vezes ele mesmo. Então, aqui é 3 vezes 3, que vai ser 9. Então, a gente precisa ficar atento à nossa potenciação. Quando eu tenho um a ao quadrado, é a vezes a, que é a de expoente 2. Quando é x ao quadrado, é x vezes x, que é x elevado ao quadrado. A gente precisa também revisar multiplicação. A gente só pode juntar coisas de mesma natureza. Por exemplo, 2 vezes x vezes 5. O que dá para eu agrupar aqui é o 2 e o 5. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 5, 10. E a variável e o x? Copia. 3 e o 4. 3 vezes 4, 12. E a variável x? Copio. 6 e o 3. 6 vezes 3, 18. E a variável y? Copio. Então, tá aqui os dois primeiros tópicos que a gente precisa ficar atentos, que é a potenciação e a multiplicação, para que a gente possa desenvolver bem os nossos produtos notáveis. Bom, o primeiro que veremos é o quadrado da soma. Tem esse nome quadrado, porque aparece o doisinho aqui como expoente, e soma, porque aparece aqui o sinalzinho de mais. A professora colocou na nossa sala para vocês a formulazinha. A formulazinha é quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, e o quadrado do segundo termo. Mas o que é esse primeiro termo e o segundo termo? Se a gente for olhar nesse primeiro exemplo, o primeiro termo é quem aparece primeiro, que é o x. O segundo termo é quem aparece depois, que nesse caso é o 6. Então, resolvendo o quadrado do primeiro. Mas quem é o primeiro? É o x. A gente viu que x elevado ao quadrado é x vezes x, que é x ao quadrado. 2 vezes o primeiro. Mas quem é o primeiro? É o x. Vezes o segundo. Mas quem é o segundo? É o 6. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 6, 12. E copio a variável x. Quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o 6. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, que é 36. Então, o resultado da quadrado da soma x mais 6 elevado ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 12x mais 36. Vai ser sempre um trinômio, 3 termos, o resultado da quadrado da soma. Segundo exemplo, 2x mais 3 elevado ao quadrado. Primeiro, a gente vai ver quem é o primeiro termo. É o 2x. Depois, quem é o segundo termo? É o 3. Partindo do mesmo princípio, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Então, se a gente ver quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 2x. Então, 2x elevado ao quadrado. Aqui a gente precisa ficar atento que a gente tem o 2, que está elevado ao quadrado, e também o x, que está elevado ao quadrado. Então, resolvendo o primeiro número,
2 elevado ao quadrado, 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 2x. Vezes o segundo. Quem é o segundo? 3. Como eu disse, a gente só pode juntar números com números. Então, a gente vai fazer a multiplicação do 2 e do 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E a variável x? Só copia. Quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o 3. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, que é 9. Então, o resultado de 2x mais 3 elevado ao quadrado vai ser 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Então, a regra é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Se a gente separa direitinho quem é o primeiro, quem é o segundo termo, não dá para errar. Aí facilita a vida da gente. Tudo bem? Continuando, quadrado da diferença. É exatamente a mesma coisa que fizemos com o quadrado da soma. A única coisa que muda é que agora, se é diferença, vai aparecer aqui o sinalzinho de menos. Então, a regra é a mesma. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Bom, olhando aqui, quem é o primeiro termo? Ah, o meu primeiro termo é o y. Quem é o segundo termo? Ah, o segundo termo é o 2. Então, resolvendo o quadrado do primeiro, o primeiro é o y. Y elevado ao quadrado. O que é y elevado ao quadrado? É ele multiplicado por ele mesmo. Y vezes y ao quadrado. 2 vezes o primeiro, mas quem é o primeiro? É o y. Vezes o segundo, mas quem é o segundo? É o 2. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4, e copia a variável, que aqui no caso é o y. Quadrado do segundo, quem é o segundo? É o 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, como resultado, vai ficar y ao quadrado. Atento, agora vem a diferença. Se é quadrado da diferença, o segundo termo é sempre negativo. Copie o segundo termo mais o terceiro termo, que é o 4. Então, esse é o nosso resultado do quadrado da diferença. O que mudou, então, do quadrado da soma para o quadrado da diferença é só esse sinalzinho de menos que aparece no meio aqui dos 3 termos. Segundo exemplo, o meu primeiro termo é o 4y e o meu segundo termo vai ser o 5. Resolvendo, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e quadrado do segundo. Bom, resolvendo, quadrado do primeiro, o primeiro é o 4y. Aí eu preciso ficar atento, porque o 4 está elevado ao quadrado e o y também. Então, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Y elevado ao quadrado, y ao quadrado. 2 vezes o primeiro, que é 4y, vezes o segundo, que é o 5. Número, número e número. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. E o y eu copio. Quadrado do segundo. O segundo termo é o 5. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Dando a resposta, o primeiro termo, 16y ao quadrado. Se é quadrado da diferença, menos o segundo termo, mais o último termo, que é 25. Tudo bem? Então, igualzinho que a gente fez no quadrado da soma, a única coisa que muda é o sinalzinho aqui do meu segundo termo no quadrado da diferença. Para fechar, produto da soma pela diferença. Bom, em matemática, a palavrinha produto representa multiplicação, que é o pontinho que aparece entre os dois parênteses, da soma pela diferença. Então, agora a gente vai ter 2 parênteses, um com sinalzinho de mais e outro com sinalzinho de menos. Repara que é igual aqui e aqui. 2 parênteses, um sinalzinho de mais e um de menos. Bom, qual é a regrinha para se resolver produto da soma pela diferença? A regra é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Esse é mais simples, o outro eram 3 termos, esses são só 2. Então, se a gente for olhar aqui, o meu primeiro termo é o x e o meu segundo termo é o 2. Repara que são iguais aqui e aqui. Então, o quadrado do primeiro, o primeiro é o x, vai ficar x elevado ao quadrado, que é x ao quadrado. Quadrado do segundo, o segundo é o 2. Então, 2 elevado ao quadrado, que é 4. Quando a gente resolve o produto da soma pela diferença, o resultado vai ser o primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai ser 4. Aqui termina o nosso exercício. A mesma coisa acontece aqui embaixo. 2x é o primeiro termo e o 6 é o segundo termo. A regra é quadrado do primeiro e quadrado do segundo. Então, resolvendo, o primeiro é 2x. 2x elevado ao quadrado. De novo, tomar cuidado. Tanto 2 como x está elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Quadrado do segundo, que é o 6. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, que é 36. Então, o resultado é quadrado do primeiro, que é 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o 36. Com isso, a gente fecha os nossos 3 primeiros produtos notáveis, que foram quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Conto com vocês para a gente terminar os nossos exercícios aí. Qualquer dúvida é só postá-las na nossa sala, que estou aí para que a gente continue a fazer, para que a gente continue a fazer as nossas coisas da melhor maneira possível. Valeu, galerinha!